Mas ela tem um perfil de vítima, essa pessoa? A pessoa dependente, sim, ela tem um perfil de vítima, eu não consigo tomar as decisões sozinha, eu preciso do outro para ser feliz, eu preciso do outro para sobreviver, tanto que ela mesma sabota a vida dela e se vitimiza para não conseguir as coisas, porque não conseguindo as coisas, ela tem a atenção do outro. A vitimização é uma coisa, entre aspas, boa para ela, porque assim ela consegue o que quer, que é a atenção das pessoas, né? Mas até parece um pouco narcisismo isso, não? O narcisista vulnerável. Sim. Qual que é a diferença? E aí vou falar um pouquinho do narcisista só pra gente entender. O narcisista, ele passou por essas situações, né? Ele tem uma influência genética, tá? Uma influência genética, mas que esse gene, ele pode não ser ativado quando ele está em um ambiente saudável, né? Por isso que você vai ver muitos filhos de narcisistas se tornando narcisistas, porque carrega o gene, viveu num ambiente caótico de abandono, abuso, negligência, e aí ele desenvolve o transtorno. Essa pessoa, lá na infância, ela passou por esses abusos e para conseguir lidar com esse trauma, o que ela cria? Uma falsa identidade. É como se ela criasse um personagem, um falso eu, para lidar com a vida, para encarar a vida. E aí, desde criança, ela vai desenvolvendo características, né? Esse senso de superioridade. Tanto que ela não é uma pessoa que tem autoestima, não é uma pessoa autoconfiante, é uma pessoa extremamente vulnerável, frágil, insegura, que esconde essa insegurança numa capa, num personagem de eu sou foda, eu sou bonzão, eu sou a bozona, né? E aí cria essa imagem perfeita para as pessoas. Então a pessoa narcisista vai ser muito sedutora, encantadora, para que as pessoas admirem. Então ela tem uma necessidade extrema de admiração. E ela não desenvolve a empatia. Isso é o diferencial do transtorno de personalidade narcisista, do narcisista e do psicopata. De forma consciente ou inconsciente isso daí? Ela não consegue, de forma inconsciente, ela desenvolve na infância. Mas isso é algo que ela não consegue vivenciar. Ela tem uma empatia cognitiva, mas ela não consegue ter uma empatia emocional. Então, ela sabe que, por exemplo, fulana gosta disso, então eu vou levar isso para ela mostrar para ela que eu me importo com ela. Tá vendo que é um mecanismo intencional? Ele tá manipulando, ou seja, uma empatia cognitiva. Eu sei que ela se sente assim, por isso eu vou fingir. Agora, a empatia emocional, ela não é desenvolvida. E existe até um estudo que tem um estudioso, um pesquisador da Alemanha, o nome dele é Stefan Hopke. Ele é psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Berlim. E o que ele fez? Ele tem mais de 200 artigos publicados, ele é um estudioso no tema de transtorno de personalidade narcisista, borderline e TEPT. E ele fez um estudo com 34 pessoas. 17 pessoas saudáveis, que era o grupo de controle, e 17 pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E aí foi feito a volumetria do cérebro, exames de imagem, e aí o que ele percebeu? Que o volume da massa cinzenta dessas 17 pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista era menor na ínsula anterior esquerda. E o que é a ínsula anterior esquerda? É a região do cérebro que é responsável por empatia, compaixão, processamento dos sentimentos, regulação emocional. Por isso que a pessoa narcisista é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que é impulsiva e que reage mal quando as coisas não são do jeito que ela quer, como ela quer
conforme o jeito dela. Ela não consegue ter um controle na hora da explosão, assim? Ela tem o controle é diminuído, ela não consegue regular as emoções, né? E aí, ela não é... O transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, ele é mais impulsivo ainda, e ele é mais agressivo ainda, ele tem menos controle sobre isso. O narcisista, ele tem um certo controle, mas ele não tem essa regulação como uma pessoa saudável. Mas o Entende? psicopata, diferente do narcisista, eu não sei se essa é uma informação falsa que eu tenho. Ele mantém as emoções dele muito sob controle. Então, por exemplo, essa parte de explosão dele, ela acontece, tanto é que ele faz atrocidades enormes. Mas ele se mantém muito bem sob controle na frente das pessoas, por exemplo. Ele consegue controlar as emoções muito bem, não? Não é que ele controla, ele é muito mais impulsivo, ele tem maior impulsividade, maior agressividade, né? Só que ele não tem medo, ele não tem o freio do medo e nem o freio moral. E ele é uma pessoa extremamente fria. Então, o narcisista, ele tem até uma empatia cognitiva. O psicopata não tem nem a empatia cognitiva, né? Então, ele é totalmente frio. Então, ele acaba sendo mais calculista. Calculista. Mais frio, né? Essa empatia que o narcisista tem, ela é criada, ela entrega para ele pelo meio, porque ele mesmo não tem, né? Ele observa, ele consegue observar e entender o que a pessoa precisa. Ele pode confundir isso com a empatia natural, ele se achar uma pessoa empata que se sente... Ele se coloca como uma pessoa boa, na verdade, né? E tanto que ele faz essa manipulação e as pessoas se confundem muito. As vítimas das pessoas narcisistas se confundem. Por quê? Porque ele faz algo e aí ele fala: olha, eu fiz isso por você, tá vendo como eu sou bom? Só que ele não se importa com a pessoa. Tanto que quando ele vê afeto, ele sente inveja. Quando a pessoa está recebendo algum tipo de afeto, ou da família, ou, por exemplo, datas de aniversário, que a pessoa recebe um afeto das pessoas, né, comemoração, ele sente inveja, ele vai fazer algo para estragar. Data comemorativa, o narcisista estraga. E ele estraga por isso, porque ele não aguenta ver a felicidade da outra pessoa. Uma das características principais dele é a inveja das pessoas. Então ele cria uma situação para acabar com aquele momento. Cria briga, cria uma discussão, né? Faz algo para realmente estragar. Quer ver outro momento que eu vejo muitos relatos assim em que o narcisista estraga o momento da gravidez. Como assim? Porque quando a mulher ela tá grávida, ela tá feliz, vem uma pessoa nova, a atenção. A necessidade principal do narcisista é a admiração extrema e excessiva de todas as pessoas e da pessoa que ele está, então a atenção tem que ser toda para ele, né? Por isso que ele afasta as pessoas. E aí, quando a mulher está grávida, o que acontece? Ela tem mais um ser que está vindo. Sim. E aí ela começa a pensar naquele ser, ela começa a pensar no quartinho, e aí as pessoas comemoram com ela, as pessoas dão parabéns, as pessoas passam a mão na barriga dela. E aí isso ativa a fúria narcísica, porque gera uma inveja. E aí, quando a criança vem, piora. Porque aí vai dividir a atenção dessa mulher com a criança. E nos primeiros momentos, né, quando a criança nasce, a atenção é toda voltada para o filho. Aí que vem uma avalanche de explosões, de humilhações, de criar uma briga, sair na sexta, voltar na segunda.